Olá, vinhofóricos, tudo bem? E hoje finalizamos a nossa série de vídeos sobre degustação de vinhos, falando sobre o paladar do vinho. Aí a ansiedade acabou, depois que você analisa os aspectos visuais e olfativos daquele vinho e finalmente bebe aquele vinho maravilhoso, quais são os aspectos nos quais você tem que prestar atenção? Fiquem ligadinhos em nosso vídeo de hoje. E antes de iniciar o nosso vídeo propriamente dito, quero só fazer um reforço com relação à origem dos aromas nos vinhos, porque talvez no vídeo anterior tenha dado uma ideia errada de que um aroma primário é um secundário. Então vamos lá. Os aromas primários, eles se originam da própria uva, do local onde a uva é plantada e da primeira fermentação, que é a fermentação alcoólica. Então a fermentação alcoólica vai gerar aromas primários que lembram predominantemente flores, frutas, ervas e, em alguns casos, especiarias. O aroma secundário ele é decorrente do modo como eu vinifiquei aquele vinho posterior à fermentação alcoólica. Então, 3 exemplos clássicos são a passagem por madeira, que vai dar aquele vinho aromas secundários de madeira, de coco, de baunilha, de chocolate. Os espumantes, por conta das leveduras e segunda fermentação, que eles vão ganhar aromas de pão, então isso é um aroma secundário. E uma fermentaçãozinha chamada malolática, que eu vou explicar também em outro vídeo, que ela deixa o vinho mais macio e dá também aromas de laticínios àquele vinho, como leite, iogurte, manteiga, nata. Então isso aí são aromas secundários à fermentação malolática. E por fim, os aromas terciários são, como eu já tinha explicado, aromas decorrentes do envelhecimento daquele vinho. Então ele vai ter cheiro de fruta mais passada, fruta em compota, frutas secas, caramelos. E finalmente, quando nós bebemos o nosso vinho, os sabores que nós vamos sentir em nossa boca, na verdade, são uma junção das sensações do paladar, que é capaz de sentir 5 gostos básicos, que são o doce, salgado, azedo, amargo e umami, e do nosso olfato, que vai transmitir os aromas por via nasal direta e por via retronasal. Nós falamos bem direitinho sobre isso em nosso vídeo anterior, dê uma conferida que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, na verdade, quando você diz que sente sabor de morango, esse sabor ele vai ser uma junção das sensações predominantemente doce, azeda e amarga que você tem na sua boca, juntamente com o aroma daquele morango. E isso vai dar o sabor de morango. A mesma coisa é com o nosso vinho. Então, quais são as características que devem chamar a nossa atenção quando nós bebemos o vinho? A primeira delas é a questão do dulçor. É a percepção do açúcar no paladar. Então, se você tem aquele açúcar quase imperceptível, você não percebe o açúcar naquele vinho, ele provavelmente é um vinho seco. E existem aqueles vinhos que a doçura é franca, você percebe que aquele vinho é doce. São os vinhos de sobremesa, vinhos de colheita tardia, vinho do Porto, aqueles vinhos que se situam entre o dulçor praticamente imperceptível e o dulçor aparente, eles provavelmente são vinhos meio secos. Segunda coisa para prestar atenção é a quantidade de taninos naquele vinho. Então o tanino ele vai provocar basicamente 2 sensações em teu paladar. A primeira delas é a adstringência, ou seja, ele vai secar a sua boca. E o segundo é o amargor, quando você engole aquele vinho e vai ser sentido mais ou menos no fundo da língua. Então nós já vimos em vídeos anteriores que os taninos eles se combinam com as proteínas da saliva e precipitam essas proteínas, dando essa sensação de boca seca. Então a maneira de você saber a quantidade de tanino no teu vinho é você fazer um leve bochecho com o vinho na sua boca e você vai perceber o quanto ele seca a tua língua e as tuas gengivas. Então por aí você já tem uma ideia muito boa. E ao engolir o vinho, perceba a sensação de amargor, menos ou mais, que ele provoca em sua boca. Outra coisa para a gente prestar atenção em relação ao nosso vinho é com relação à sua acidez. O que é que a acidez faz? Ele faz a gente salivar. Um vinho que tem uma acidez legal, ele é um vinho gastronômico, ou seja, ele é um vinho muito legal para harmonizar com comida. Por quê? Ele vai fazer com que você salive mais, vai limpar o teu paladar, vai facilitar a deglutição e vai fazer com que o teu paladar consiga perceber melhor os sabores. Então, característica muito importante do vinho. O vinho com acidez muito baixa, ele se torna um vinho chato, não se torna um vinho legal de degustar. É realmente assim que você chama o vinho que tem acidez baixa, vinho chato. Por outro lado, se você tem uma acidez muito excessiva, pode incomodar o teu paladar. A acidez, para ser legal, ela tem que estar em equilíbrio com as demais características desse vinho, como os taninos, o dulçor e a quantidade de álcool. O quarto componente é o peso do vinho na sua boca. Como que você vai perceber isso? Quando você está com vinho na sua boca, você pode brincar com o líquido na sua língua, percebendo o quanto esse vinho pesa na sua boca. Os vinhos que fazem isso são vinhos com alto teor de açúcar e alto teor alcoólico.
Então, eu vou dar um exemplo de um vinho pesado para vocês. Comparem, por exemplo, na boca, a sensação de um vinho do Porto e um vinho branco, por exemplo, um Chardonnay. Então, você vai perceber o peso em boca. Por outro lado, um vinho muito ácido, com acidez alta, ele reduz o seu peso em boca. Outra coisa que vamos perceber bem no paladar é o teor alcoólico do seu vinho. Então, o álcool ele vai se manifestar em nossa boca com uma sensação de calor e, às vezes, até de ardência. Dracarys. Então, mais uma vez, compare o vinho do Porto, que tem cerca de 18, 20% de teor alcoólico, com um vinho branco tranquilo, sei lá, de 12%. Então você vai perceber que, quando em boca, o vinho do Porto vai esquentar bem mais a sua boca do que um vinho rosé, do que um vinho branco tranquilo. Outra coisa para prestar atenção em relação ao nosso vinho é com relação aos sabores em boca. Então, geralmente, os sabores eles são uma repetição do que nós já sentimos no olfato. Sendo que os sabores que você vai sentir em boca, geralmente, eles são um pouco mais fortes e menos elegantes do que aqueles que você sentiu no nariz, porque a saliva ela vai esquentar o vinho e ela vai facilitar a evaporação. Uma maneira de você perceber os sabores bem legal é colocar um pouco do líquido na sua boca e deixar passar um pouquinho do ar, mais ou menos assim, ó. E daí você vai conseguir perceber muito mais sabores do que simplesmente deixando o vinho parado em sua boca. O barulho é engraçadinho, mas eu garanto para vocês que funciona. Então, geralmente essa é a regra. O aroma vai se repetir no sabor. Existem algumas exceções, como por exemplo da uva torrontés, que o nariz da uva pode ser completamente diferente dos sabores que você vai sentir em boca, mas essa é uma exceção. Geralmente a regra é: o sabor vai ser uma repetição do aroma. Outro fator para a gente prestar atenção é com relação à persistência ou final de boca desse vinho. Ou seja, por quanto tempo mais, depois que você engole aquele vinho, você consegue sentir todas as características dele? Dulçor, tanino, acidez, teor alcoólico, tudo. Não pode ser só o tanino, não pode ser só a acidez, não pode ser só o doce. Você tem que sentir todas as características desse vinho no final da sua boca. Então, quanto maior é a persistência, a lembrança desse vinho em sua boca, de melhor qualidade. É importante também saber como esses fatores interagem entre si. Então, a acidez do vinho, ela vai reduzir a sensação de calor do vinho, ou seja, o teor alcoólico, e vai realçar os taninos. A maciez do vinho, que ela é formada pelo açúcar e pelo álcool, ela vai atenuar tanto a acidez quanto os taninos do vinho. Então, sabendo disso, o que é que seria um vinho equilibrado? É quando as características daquele vinho, como açúcar, acidez, dulçor e taninos, se equilibram entre si. Nenhum deles se sobressai e incomoda. Então o vinho não pode ser muito tânico, não pode ser muito doce, não pode ser muito ácido ou muito alcoólico, sem que exista uma característica para equilibrar um desses fatores. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um vinho doce, ele não pode ser simplesmente doce, ele tem que ter uma acidez para equilibrar aquele dulçor, porque nós vimos que o dulçor, ele atenua a acidez. Então vou dar um exemplo meio horrível, mas assim, um exemplo do dia a dia para vocês entenderem do que eu tô falando. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola nós sabemos que ela é muito rica em açúcares. No entanto, ela também é muito ácida. Por isso que você aguenta tomar aquele refrigerante. Tanto é que quando ela perde a acidez, depois de vários dias de aberta, que aqui em Pernambuco nós chamamos de Coca-Cola choca, você não aguenta tomar. Por quê? Ficou apenas o açúcar e a acidez foi embora. Então não existe acidez para equilibrar aquele açúcar. Então é isso, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa série de vídeos sobre degustação de vinho. Na próxima semana, você, seguidor do meu canal, que ficou ligadinho em nossos 3 últimos vídeos sobre degustação e já sabe analisar os aspectos visual, olfativo e de paladar desse vinho, vamos consolidar os nossos conhecimentos e aprender a fazer uma ficha de degustação simplificada. E para isso vamos utilizar esse vinho aqui, que é um vinho da Emiliana Vineyards. Ele é um Chardonnay chileno. Então na próxima semana vamos degustar esse vinho juntos. E a partir desse momento eu vou começar a fazer vídeos um pouco mais curtos com os vinhos que eu degustei. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, se inscrevendo também aqui em nosso canal e ativando as notificações para ficar sempre ligadinho em nossas novidades.
Visite também o nosso Instagram de mesmo nome, Vinhoforia. Então, uma linda semana para vocês, tudo de bom e um brinde!